Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, para prestar esse culto ao Senhor, para aprender mais do Senhor. Que bom que você já chegou nessa nossa live. Você que ainda não chegou, você que está recebendo a notificação, já acesse aí rapidamente Nibs Oficial para você acompanhar nessa noite de domingo, onde nós estamos fazendo esse culto através das nossas redes sociais. Então você não está aqui no templo, quem sabe você está viajando, quem sabe você está junto dos seus parentes, ou quem sabe aí debaixo dos cobertores, né? Quem sabe você está aí a nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nova Igreja Batista do Salvador. Portanto, se você ainda não é inscrito, se você está só acompanhando, você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, veja lá as nossas redes sociais, o nosso Instagram e todas as demais linhas de nossas redes. Estejam conectados aí com aquilo que nós estamos transmitindo, falando, postando, né? Poste, inclusive, e compartilhe com seus irmãos, com suas famílias e tudo mais. Queremos, então, nesse momento, saudar a sua presença e queremos também fazer um momento de oração. Quero convidar você, a sua família, a todos que estão conectados, a fechar seus olhos. Nós vamos orar, pedir a Deus a direção daquilo que nós estamos fazendo e falando nesta noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o seu Espírito Santo possa guiar em tudo que eu venha falar, que o seu Espírito possa iluminar as mentes, o coração, os ouvidos de quem está conectado, Senhor, aqueles que estão assistindo ao vivo e também aqueles que ainda vão assistir no decorrer dos dias, ó Deus. Que essa noite seja uma noite de edificação, de despertar, ó Deus, que essa noite seja uma noite abençoada. Abençoe, Senhor, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão gripados como eu. Nos ajude, ó Deus, a ter força para continuar, Senhor, te servindo com toda a dedicação possível, Deus. Abençoe aqueles que estão viajando, aqueles que, quem sabe, já estão na estrada, retornando, Senhor. Abençoe os parentes daqueles que receberam os seus filhos, os seus amados parentes, que eles sejam bem recebidos e que a casa onde eles estiverem seja extremamente abençoada, Pai. Que essa noite seja uma noite de bênção em nossas vidas. É isso que nós pedimos, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero, então, nesse momento nós vamos fazer... eu quero pedir água aí para minha produção, por favor, porque eu esqueci de trazer água. E o negócio vai pegar, né? Não sei como é que tá a tua gripe aí na sua casa, né? Remédio, meu irmão, descanso, né? Nós vamos nessa noite, irmãos, ministrar a palavra do Senhor. Pela manhã nós estivemos falando sobre idolatria. Você sabe o que é idolatria? Não? Então você vai ter que acessar lá o nosso Nibs Oficial, você vai entrar lá no nosso canal e vai ver o culto de manhã. E você vai aprender o que é idolatria, o que é latria, o que é dulia, o que é hiperdulia. E você vai aprender, e vai sondar o seu coração de maneira que você saiba o que você está fazendo. Muito bem, ó, chegou a aguinha. Muito bem, nós vamos aqui tomar a água e a melhorar a nossa garganta. Hoje Noélia não está aqui. Noélia não está aqui para me dar aquele chá especial que eu recebo na xícara. Vocês têm notado que de vez em quando eu ganho uma xícara aqui? Muito bem. Nós iremos então participar desse momento. Você que está em casa, você pode fazer a sua participação, devolvendo o seu dízimo e sua oferta, tá certo? Você que é membro, você não está presencialmente, mas você pode fazer isso, ajudando aí, cooperando, né? E cumprindo a vontade de Deus, devolvendo aquilo que o Senhor tem dado na forma de dízimo. Você que está nos visitando através das redes sociais, você que ainda não é membro, você também pode participar fazendo suas ofertas de missões. Nós temos um campo missionário onde demanda recursos, principalmente agora que nós estamos em construção com a sala das crianças, tá bom? Então você pode cooperar com a obra do Senhor. Faça isso com alegria, faça isso com amor, sabendo que você não está fazendo a uma instituição, e sim você está ajudando uma instituição, cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Está fazendo a Deus, né? Então está aparecendo aí na sua tela as informações do nosso QR Code. Você pode fazer a leitura do QR Code, você pode fazer um Pix. Fique à vontade, assim como Deus colocar no seu
coração. Amém? Enquanto você está ainda fazendo o depósito, né, enquanto você está acessando aí, eu vou convidando você para o próximo culto, no dia 29, faremos um culto de ação de graças, louvando a Deus pela vida da família da nossa irmã Rita de Cássia, que estará fazendo uma viagem, está se transferindo para o estado de Minas Gerais, lá na cidade de Belo Horizonte. Vai fazer uma visita lá ao nosso amigo, o nosso irmão Wolfram, que também está lá. Um abraço, Wolfram. Deus abençoe. Logo, logo, se assim Deus permitir, nós estaremos, quem sabe, né, visitando esses irmãos lá em Belo Horizonte. Ou seja, a NIB está indo para Belo Horizonte, não como instituição, mas como igreja. Cada um de nós é parte dessa igreja. Então, um abraço aí ao pessoal de Minas. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler do verso 4 até o verso 8. Aliás, vamos ler do verso 1 até o verso 8. Nosso alvo é do verso 4 até o verso 8. Quero falar com você aqui, olhando para você aqui, ó, você que ainda não se inscreveu, né? Se inscreva no nosso canal. Pastor, eu tenho acompanhado as ministrações, eu tenho acompanhado as redes sociais. Parabéns, meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Mas o nosso desejo, ó, olhando para você, é que você esteja aqui presencial. Domingo é uma boa oportunidade, tá bom? Nós estamos fazendo, queridos, a nossa classe de discipulado 2025. Então você que está nos acompanhando, você que frequenta essa igreja, mas que ainda não é membro, talvez você até se sinta membro, mas efetivamente não é membro. Então, venha domingo, nós temos 9 horas, uma classe aqui em cima, vamos dar início às matérias, nós temos aí pelo menos 25 matérias para ensinar ao povo. Então, se você gosta da palavra de Deus, se você quer se tornar membro, venha para a NIBS e nós vamos colocar você numa classe de novos membros e novos decididos. E você vai aprender a ler a Bíblia, vai aprender as coisas de Deus e você vai fazer parte dessa família de Deus. Amém? Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 8. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Então vamos imaginar que Jesus estava ali, saindo e caminhando pelo templo, os seus discípulos vieram dizendo, olha que templo bonito. Nós temos que lembrar, queridos irmãos, que esse templo é o segundo templo, o que inicialmente, quando os que foram levados para o cativo foram libertos, nós vamos chegar nessa parte. Quando eles foram libertos, então, lembram que eles foram ao cativo babilônico, e quando o Império Medo-Persa assumiu e derrotou os babilônicos, eles foram libertos e foram autorizados a reconstruir esse templo. Então, ali Esdras reconstruiu o muro, ali fizeram o templo, mas quando chegou no tempo, no período de Jesus, Herodes o Grande, ele então melhorou aquela construção daquele templo e fez ali um grande templo. Então, esse cenário está acontecendo exatamente aqui. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo. Pedras enormes. Nós temos que lembrar que essa construção não acabou no período de Jesus. Jesus morreu 3 anos depois, né? Você conhece a história, e o templo ainda estava na fase de acabamento. Então não se preocupe se tua casa, se a sua construção ainda não acabou, porque acabamento é assim mesmo. Desde a época de Jesus, até mesmo Herodes o Grande teve dificuldade com o acabamento de construção. O cenário é esse, é de admiração. Olha o tamanho desse templo, Jesus. Verso 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Muito bem. Quando é que isso aconteceu? Você conhece a história. 70 anos depois, né, o general Tito ali acabou comandando, mesmo que sem querer. De fato, Tito não teve a intenção de destruir, mas os soldados romanos ali destruíram tudo. E de fato não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou do templo é a parede de arrimo, que está até hoje, que nós chamamos de Muro das Lamentações.
o muro ocidental, onde as pessoas vão lá, colocam a mão na pedra e faz uma oração por Jerusalém. Então, só existe aquilo ali, cumprindo-se o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24. Não ficou pedra sobre pedra. Verso 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, o Monte das Oliveiras fica de frente ao templo. Sentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhe disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e o fim dos tempos? Verso 4. E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha o verso 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em muitos lugares. E aí o verso 8, que é tão importante para nós. Tudo isso será o início das dores. Tudo isso que Jesus listou. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, haverá terremoto em vários lugares. Mas tudo isso é só o início das dores. Então nós queremos nessa noite tratar sobre o tema o início das dores. O início das dores. Eu quero tratar esse tema sobre a ótica do que está acontecendo nos nossos dias. A guerra de Israel e Irã. Eu sei que talvez você que esteja em casa vai dizer: ô pastor, mas guerra sempre teve o tempo todo. Sim, é verdade. Desde antes da vinda de Jesus, império conquistava império. E durante a conquista de um império sobre o outro, muitos mortos, muita barbárie, muito sofrimento, é verdade. Na era mais moderna, contemporânea, nós tivemos aqui a primeira grande guerra mundial, a partir de 1929. Enfim, nós tivemos muita matança, né? Muita morte. Depois, logo em seguida, nós tivemos o início da Segunda Grande Guerra Mundial, acabando, inclusive, em 1945. Lembrando que 2 anos depois, já se criou o Estado de Israel. Então, foram guerras que houve massacre. Inclusive, na Segunda Grande Guerra, os judeus foram massacrados, perseguidos pelo movimento nazista. Muito sofrimento. Irmãos, eu tive o privilégio, pela misericórdia do Senhor, de conhecer o Museu do Holocausto em Jerusalém. Eu estive lá. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu nunca senti tamanha tristeza. Eu sei que quando você vai visitar um hospital, eu sei que quando você vai se despedir de um paciente que já está na fase terminal, eu sei que você fica angustiado. Mas ali, irmãos, ali você vê vídeos, ali você vê roupas, ali você vê o utensílio daqueles que foram massacrados. Então, se a gente for olhar a história, sempre houve guerras e sempre houve rumores de guerra. Sempre houve coisas terríveis. Então, nós temos que nessa noite olhar esse texto de Mateus, capítulo 24, que fala sobre os sinais do final do tempo. E nós temos que comparar. É verdade que muita gente tem aí teorias da conspiração, não pode ver qualquer rufor de tambor, qualquer coisa, e as pessoas começam a fazer ligações. Nós não queremos, essa noite, fazer ligações irresponsáveis. Nós não queremos aqui pregar o caos. Nós não queremos assustar você. O que nós queremos é ler a palavra de Deus e olhar os fatos que estão ocorrendo. E nós vamos tentar ver se tem alguma ligação. Então, o ponto da nossa pregação nessa noite é o início das dores. Nós queremos aqui sondar se historicamente, seja olhando o passado, aquilo que já aconteceu, seja olhando os fatos que estão acontecendo debaixo do nosso nariz, porque enquanto eu estou aqui no templo, enquanto você está na sua casa assistindo eu falar, bombas estão sendo arremessadas, seja de Israel para com o Irã e de Irã com Israel. Cada vez que uma bomba cai, não é só o patrimônio, não é só a estrutura material que é destruída, que é dilacerada, são vidas, são crianças, homens, mulheres, são pais que vão perder seus filhos e filhos vão perder seus pais.
dores, os hospitais não têm mais como atender isso. Não dá para prever. Ainda que o sistema de antimíssil, né, o domo, consiga interceder ali os mísseis lançados pelo Irã, você pode interceptar um míssil, mas é a sucata, ou seja, aquilo que foi destruído lá no céu não vai cair, seja o que foi lançado e seja o segundo que para interceptar essa carcaça, essa estrutura não vai cair sobre alguém? Vai cair sobre alguém. Então, o que nós queremos aqui não é nos impressionar, não é nos desesperar, não é pregar o caos. O que nós queremos é olhar a palavra de Deus, o que Jesus disse, e nós queremos olhar os acontecimentos nesse dia e perceber se isso tem ligação, se de fato já teve início das dores, se não teve início, se já está próximo, aonde nós estamos escatologicamente, na linha do tempo, aonde nós estamos. Mas isso não serve apenas, irmãos, para a gente chegar à conclusão, olha, o fim está chegando, vamos nos consertar. Irmãos, a gente tem que estar santificado o tempo todo. Mas isso serve como alerta para a gente, vamos dizer assim, também intensificar as nossas pregações, também intensificar a ministração, as nossas ações dos campos missionários, a nossa ministração a pessoas que ainda não conhecem Jesus. Serve para isso. Não significa que nós, vendo então o fim dos tempos, não, irmãos, a nossa vida já tem que estar corrigida. Se você que está me ouvindo está dizendo, então eu vou me achegar a Jesus mais porque ele está voltando. Você já tem que estar santificado. Você já tem que estar pronto. Não é isso? Agora, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não têm vamos dizer assim, uma proximidade, aí sim, se aproxime, corra. Você que está em cima do muro, não sei se eu vou servir a Deus, eu não sei se eu vou para a igreja, eu não sei se eu ouço o que o pastor está falando. Venha para a igreja, ouça o que Deus está falando ali. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Então é nesse sentido. Serve de alerta para a igreja, para que a igreja então intensifique muito mais as suas ações para ganhar novos discípulos, para pregar a palavra. E isso serve para você, que ainda não tomou uma decisão. Você que anda brincando com as coisas de Deus. Você que vai hoje, mas não vai. Você que acredita, mas não acredita. Você que está numa corda bamba. Se afirme, endireite o seu caminho. Como João Batista dizia, endireita as veredas da sua vida, porque o reino de Deus está chegando. Eu quero dizer de novo, nessa noite, Jesus está voltando e nós vamos ver aqui, à luz do texto, como é que Jesus alertou. Aqueles discípulos, no verso 8, aliás, no verso 3, chegaram para Jesus em particular e disseram, Jesus, me conte, fale para nós, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda? Qual é o sinal dos fins dos tempos? Essa não é a grande pergunta? Não é essa a pergunta que todos estão se fazendo? Será que nós já estamos caminhando no final dos tempos? Vamos então acompanhar o que Deus separou para nós nessa noite. Será que já começou o princípio das dores? E quando eu digo o princípio das dores, eu estou colocando em relação à mulher que está grávida, né? E que está prestes a dar à luz. Irmãos, o corpo da mulher, de maneira divina, ela vai sofrendo alterações na medida em que o período gestatório avance. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. E à medida que vai avançando, o seu corpo, a sua caixa torácica, o seu coração, o rim, todos os órgãos têm que encolher e têm que dar espaço para aquele feto que está se desenvolvendo. A mulher às vezes engorda, a mulher, enfim, o corpo passa por grandes transformações. E essas transformações são visíveis. Não é só o volume da barriga, não. Não é só isso. A mulher começa, então, à medida que o bebê vai tomando espaço, a mulher começa a ficar com a bexiga mais apertada, por isso mulher grávida vai muito ao banheiro. Não consegue dormir, dá cãibras, sofre enjoos, uma série de transformações que a gente olhando percebe. Então é esses sinais que os discípulos estão perguntando, Senhor, quando que vai ser? Quais são os sinais para o fim dos tempos? Irmãos, especula-se que
muito a respeito dos princípios de dores. Você vai olhar na internet e você vai ver muita gente pregando sobre isso. Você vai ver gente aí criando ligações, puxando textos. É verdade que nós temos que olhar. Essa noite nós vamos olhar alguns textos e vamos dizer, ó, esse texto está falando disso ou não está falando disso. A gente não pode aqui agora simplesmente ficar com preguiça. Não, tudo isso é bobagem. Não, a gente tem que conferir. Lembra dos bereanos? Então a gente tem que olhar a Bíblia e olhar o jornal do dia e você vai ver se isso tem ou não tem. O fato é que está se cumprindo? Sim, não há nenhuma dúvida disso. Eu posso afirmar aqui com toda tranquilidade que sim, o fim dos tempos está sendo encaminhado. Por quê? Porque a linha do tempo está correndo. Porque o cronos de Deus está correndo. Isso não há dúvida. O que nós queremos analisar nessa noite é, nós já entramos no princípio das dores, nós já estamos vivendo o princípio das dores, ou nós estamos nos aproximando do princípio das dores. É aonde nós estamos na linha escatológica do tempo, aonde nós estamos. Alguns escatologistas dizem que esse início das dores já aconteceu lá no ano 70, como eu citei logo no início, quando o Império Romano, quando o Império Romano, através do seu general Tito, então, para conter uma revolta ali, ele destrói o templo. Ele profana, porque nós temos que ter ideia, irmãos, que o templo não é como para nós hoje é uma igreja. Para nós, os crentes, uma igreja é um lugar onde nós nos reunimos. Aqui nós temos ar-condicionado, nós temos os instrumentos, nós temos as câmeras, enfim, microfone. Ok, é muito importante para nós o templo? Sim, é muito importante. Mas não pode ser comparado da importância que era o templo para o judeu. O lugar de adoração, o lugar de sacrifício, o lugar onde eles estavam com Deus. Então, quando aquilo foi destruído, para eles aquilo foi o fim. E, aliás, a partir do ano 70, deu-se início à grande perseguição. Ali, irmãos, os judeus foram espalhados pelo mundo. Então, quando Ciro, o general Tito, quando o general Tito destrói, ou pelo menos comanda aquele exército, porque, historicamente, segundo Joséfo, historiador do primeiro século, diz que, na verdade, o general não deu ordem de destruir o templo, mas a coisa saiu do controle e seus soldados, então, destruíram, quebraram tudo. Por quê? Para que cumprisse o que Jesus disse aqui em Mateus 24. Não ficará pedra sobre pedra. Queridos irmãos, mais uma vez, eu estive lá, eu vi com meus olhos as pedras jogadas no chão. Eu vi essas pedras que no texto de Mateus 24, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Todas as pedras do templo estão espalhadas até hoje, mais de 2000 anos, irmãos. Qualquer turista, qualquer pessoa que esteja lá em Jerusalém, que vá na área do templo, você vai ver rochas, pedras enormes que caíram e que afundaram o chão e que permanecem lá. Porque a palavra de Deus se cumpre. Eu sou testemunha ocular dessas pedras que não ficaram pedras sobre pedra. Eu toquei, a minha mão pôde tocar naquelas pedras que Jesus disse que cairia. Mas é claro que você, para crer, não precisa estar lá. Não é uma questão, eu que fui privilegiado, mas lendo a palavra de Deus, nós sabemos que tudo que Jesus disse vai acontecer. Então, para alguns estudiosos, alguns escatologistas, eles dizem, olha, o princípio das dores já começou. E como eu disse, ali, no ano 70, os judeus foram espalhados por todo o mundo. E, de novo, mais uma profecia de Jesus se cumpre quando ele diz, eu vou reunir. A palavra de Deus diz que Deus iria reunir o seu povo. E no final da Segunda Grande Guerra Mundial, que acabou em 45, e em 47, cria-se o Estado de Israel. E começa, então, voltar os judeus espalhados pelo planeta Terra. E se estabelece ali, então, o Estado judeu, o Estado de Israel. E eu queria, então, trabalhar um pouco o contexto atual entre Israel e Irã. Lembrando, irmãos, que Irã, na Bíblia, recebe o nome de Pérsia. Irã é um nome muito
recente. Essa relação entre a Pérsia e Israel, ela é muito, muito antiga. Bom, desde a Revolução Islâmica, que aconteceu em 1979, o Irã, então, passou inclusive alterou a sua bandeira, e ele deixou de ser um império da Pérsia, e ele, então, recebeu o nome de Irã, mudando a bandeira, mudando a forma de agir. A Pérsia, que era um aliado respeitado ali, ele passou, então, a ser um adversário hostil. Ele declarou, então, ali apoio a alguns grupos terroristas, seja ele Hamas, o Hezbollah, os Houthis, né, e alguns outros que não são tão famosos, ou seja, o Irã, agora, desde a sua Revolução Islâmica em 79, ela passa, então, a financiar grupos terroristas, pequenos exércitos, a bombardear o mundo ocidental. A missão do Irã, segundo o próprio líder supremo, é a destruição de Israel. Essa é a nossa atual situação. E o que o Brasil tem a ver com isso? Irmãos, não interessa para nós uma guerra entre esses povos no Oriente Médio. Eles são grandes produtores de petróleos. Uma guerra envolvendo, então, Israel, que por consequência vai acabar envolvendo os Estados Unidos. E aí os grandes líderes, a China, a Rússia, vão se posicionar. Aí nós temos a Europa também se posicionando. Então nós estamos ouvindo o quê? Nós estamos vendo ao vivo, de maneira que não é uma história que chega a nós. Nós estamos vendo ao vivo os céus simultaneamente. É incrível, porque simultaneamente na televisão você vê os céus do Irã e você vê os céus de Israel e as bombas cruzando. Então nós estamos vendo guerra e nós estamos vendo rumores das guerras, como eu acabei de colocar o cenário aqui, porque se de fato a situação apertar, os aliados de Israel vão ter que se posicionar ajudando, seja financeiramente, seja com armamento, seja com homens, né, porta-aviões, mas também aqueles que apoiam ao Irã também vão se posicionar. Há aqueles que estudam a história, que estudam a geopolítica, já estão falando numa preparação do início, quem sabe, de uma terceira guerra mundial. E nós sabemos que a terceira guerra mundial não será travada com mosquetões e fuzis. Será travada no âmbito nuclear. E aí a coisa vai atingir a todos. Uma bomba estourando lá. Nós vamos sofrer a radiação, nós vamos sofrer ali a grande dificuldade na agricultura, né? No transporte de produtos alimentícios. O mundo vai sofrer com isso. Então, se você olhar Jesus dizendo, olha, quando vocês ouvirem nação contra nação, reino contra reino, quando vocês ouvirem guerra e rumores de guerra, nós já estamos vendo tudo isso. Nação contra nação. Ah, pastor, mas você está olhando com uma visão muito centrada ali na Palestina. Então nós vamos lá para a Rússia, que está bombardeando inclusive o meu povo, o povo ucraniano, do qual eu faço parte. Eu sou descendente de polonês da Ucrânia. Nesse exato momento, a Ucrânia está sendo bombardeada. E o poderio bélico, nós não podemos aqui nem ignorar isso. A Rússia é tão poderosa se comparado aos ucranianos. Então, essa guerra da Ucrânia já dura o quê? 2 anos. 2 anos, caminhando para o 3º ano. Israel estava combatendo o grupo terrorista do Hamas. E, simultaneamente, ele teve que também fazer alguma ação no Líbano e também agora está no Irã. Isso não é rumores de guerra? Então nós temos que ficar desesperados, com medo? Será que nós devemos ter medo agora? Será que essa é a hora de nós gritarmos? Não. Eu digo que não, porque Jesus nos orientou. Olha o que ele está dizendo. Jesus respondeu. Vocês ouvirão, verso 6, olha a sua Bíblia, verso 6. Vocês ouvirão falar de guerra e de rumores de guerra. Mas isso vai ter que acontecer. Ele diz, mas não tenham medo. Jesus diz, mas não tenham medo, vocês vão ouvir, vocês vão ver, vocês vão presenciar. É como se Jesus estivesse falando agora com o seu notebook, com o seu smartphone, com o seu smart TV. Ao vivo vocês vão ver guerras e vocês vão ver isso. E vão ver muito mais. Vocês vão ver fome,
Vocês vão ver terremoto em vários lugares. O que Jesus está dizendo com isso? Irmãos, nós sabemos que geologicamente falando, a crosta terrestre tem ali pontos de atrito. Nós temos as placas tectônicas que já são conhecidas. Nós já sabemos que na Grécia, em alguns lugares, até mesmo Israel, há lugares onde há, irmãos, terremotos desde que mundo é mundo. Ok. Mas o que Jesus está dizendo é terremotos em muitos lugares, em vários lugares. O que Jesus está dizendo é vai ter um aumento significativo fora da curva, fora do padrão, fora do gráfico de que já é esperado. Se você olhar a América do Sul, nós não estamos, irmãos, a América do Sul não está sob nenhuma placa tectônica. De vez em quando você vê tremores no Brasil. O Brasil nunca teve, historicamente, furacões, nunca teve nenhuma catástrofe climática. E o que nós estamos vendo nos últimos anos? Nós tivemos a grande enchente no Rio Grande do Sul e nesse exato momento os rios estão subindo. O rio Guaíba continua subindo. Vocês vão ouvir falar disso, irmãos. Nós estamos vendo situações do Brasil que são atípicas. Como é que o Sul tem tanta enchente e quando não é enchente é seca, o Sul. E nós estamos vendo o Nordeste já mudando o seu clima. Você que está em Salvador, você tem notado as chuvas? Você precisa coberta, está dormindo agora, desligou seu ventilador? Pois é. Por quê? Porque tem feito frio, a coisa está mudando, a natureza está mudando. As coisas estão acontecendo, irmãos. Agora, recentemente, no dia 13 de junho, agora, 2025, Israel lançou uma operação chamada Leão em Ascensão. O leão se levanta. Israel deu início, então, à maior onda de bombardeios aéreos dos últimos anos contra Irã, com o objetivo declarado de prejudicar o programa nuclear da República Islâmica. Hoje, domingo, eu não consigo ter a exatidão, porque enquanto falo, as coisas estão acontecendo, mas segundo o último noticiário, nós temos aí cerca de 639, pode ser mais, nesse exato momento pode ser mais, mas até onde eu vi, antes de sair de casa, 639 mortos do lado do Irã. Israel está contabilizando cerca de 24 mortos confirmados nos bombardeios de Irã para Israel. Não é fácil, irmãos. Os ataques, então, estão de um lado para o outro. Cada vez que um ataca, causa, então, a represária da parte do outro. Teherã tem jogado seus mísseis em hospitais, em casas. Eu não estou aqui para defender Israel, para dizer, olha, Israel está fazendo certo, está fazendo errado. Não quero me posicionar. Quem sou eu, o juiz entre Israel? Quem é o pastor Marcos na fila do pão? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cada vez que alguém bombardeia, há uma represária. E está tendo mortes dos dois lados. E as mortes só tendem a aumentar. Os especialistas dizem que essa guerra não deve terminar bem. E ela deve se prolongar ainda mais. Então, repetindo, Israel já está numa frente de combate com o grupo terrorista Hamas há mais de 2 anos. Quanto tempo nós teremos de guerra? Até quando nós vamos viver com 2 grandes guerras acontecendo simultaneamente e nós acompanhando isso, irmãos? Eu queria também entrar no contexto histórico, bíblico. Então eu contei para vocês o cenário dos nossos dias, mas eu quero também fazer uma citação aqui do Antigo Testamento que refere-se então a esse povo que hoje é Irã, mas que antes se chamava a Pérsia, mencionado aí nos livros, né? Nós temos aí Ezequiel capítulo 38, verso 5. Eu vou ler Ezequiel 38, 5. Se você puder acessar, você acesse. O profeta Ezequiel no capítulo 38. Aliás, o capítulo 38 inteiro, se você puder ler em casa, depois você vai ler, para você poder fazer essa comparação. O capítulo 38 refere-se à profecia contra Gog. E eu vou ler a partir do verso 8. Verso 5. Ezequiel 38, 5. Cadê? Está aqui. A Pérsia e a Etiópia e a Líbia
estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Aí o verso 6 vai dizer: Gomer com todas as suas tropas de Bet Togarma e entre o norte e com todas as suas tropas, muitas nações com vocês. Então ele está dizendo aqui sobre a preparação. Verso 1 vai dizer assim, verso 1 do capítulo 38. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga assim, diz o Senhor, o soberano, o Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e porei anzóis em seus queixos e farei sair com todos os seus exércitos, os seus cavalos, os seus cavaleiros, totalmente armado, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles branindo com suas espadas. Aí o verso 5. E a Pérsia, ou seja, o Irã, e a Etiópia e a Líbia estarão com eles. Ou seja, nós estamos olhando uma profecia de Gog e Magog, a grande guerra que vai acontecer, as nações cercarão Israel. E como eu disse no início, quando eu contei o contexto atual, quem são os aliados, queridos irmãos, quem são os aliados de Israel nesse exato momento? Se você pegar hoje, quem é que está apoiando, nós estamos vendo que os Estados Unidos, a priori, estão ali cuidando, né? Ou fornecendo arma, ou ajudando a interceptar alguns fogos. Então nós temos, por enquanto, Israel tendo um único apoio, que é os Estados Unidos. Quem é que vai cuidar? Nós sabemos, irmãos, que historicamente as nações vão se voltar contra Israel. Então, a Pérsia, né, que é o Irã, ela é citada desde os mais antigos livros. Os profetas já falavam dessa Pérsia, que hoje nós sabemos que é o Irã. Mas o Irã, a Pérsia, né, ela já foi muito aliada. Aliás, até 1979, antes do Estado Islâmico fazer a Revolução Islâmica, mudar a bandeira do país, mudar o conceito e implantar uma ditadura teocêntrica, onde um homem é maior que o Supremo Tribunal, maior que leis, o supremo líder daquele lugar. Ele manda e desmanda. Ele acha que manda e desmanda. Até 1979, o Israel tinha, então, ligações comerciais de parceria com o reino da Pérsia. Tudo isso mudou. Vocês lembram, irmãos, que quando houve ali a grande prisão do povo de Deus que foi levado prisioneiro, quando o rei da Pérsia, ou do rei da Pérsia, dos medos e persas, conseguiram finalmente derrotar ali os babilônicos. Vocês lembram que primeiramente o povo de Deus foi levado então para a Babilônia, né? E Nabucodonosor manteve eles ali, e depois esse império caiu. Eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, deixa eu achar aqui, e nós já vamos ver a respeito disso. Eu falava aqui sobre quem são os aliados de Israel. Eu sei te dizer quem são os inimigos. Os inimigos declarados de Israel. Nós temos o Líbano, a Síria, a Arábia Saudita, o próprio Iraque e o Iêmen. Né? Esses são os declarados, fora aqueles que não declararam. Então eu quero trabalhar com os irmãos a respeito então da Pérsia e comparar esses textos, né? Agora eu quero voltar para Mateus 24, aonde Jesus disse: nação contra nação. Então essas nações que estão se reunindo, que já estão declaradamente contra Israel, naturalmente que se a coisa complicar, aqueles que são inimigos não declarados vão se posicionar. E aí nós vamos ver a coisa tomando uma forma diferente. Nação contra nação. Esses são sinais do início das dores? O que você acha? Você que está me ouvindo aí na sua casa. Você acha que esse movimento é apenas um conflito local
do Oriente Médio e que logo vai se dissipar e a vida vai continuar? Ou você acha que essa guerra entre Israel e o grande Irã, porque o Irã é pelo menos 8 vezes mais poderoso do que Israel, e nós vimos aqui o Líbano, a Síria, a Arábia Saudita, o Iraque e o Iêmen, que são os declarados inimigos mortais. Claro, temos que colocar o Irã nessa conta. Você acha que tudo isso é apenas um conflito local e que vai parar, ou isso vai tomar uma proporção? Isso é, de fato, sinais do final dos tempos? Nação contra nação, reino contra reino? Você acha que quando a Bíblia vai dizer lá em Jeremias, capítulo 49, quando vai dizer lá em Ezequiel, capítulo 38, Deus está dizendo, as nações irão cercar. Eu vou mandar as nações cercarem Israel. Mas ai daquelas nações que cercarem Israel. Então há uma profecia dizendo que o próprio Deus vai permitir que Israel seja cercado. É ou não é o início das dores? Nação contra nação. O alerta de Jesus é para que a gente possa discernir, irmãos, entre aquilo que é histórico e aquilo que é escatológico. Histórico, só para você se citar, é aquilo que já passou, seja a formação de Israel em 1947, seja aquilo que o próprio Deus, através dos seus profetas, já declararam, como, por exemplo, o cativeiro babilônico. É um contexto histórico bíblico que já ocorreu. O que Jesus está dizendo para nós aqui, olha, esses sinais, Jesus está de maneira muito clara dizendo fome, terremoto, guerra, nação contra nação, reino contra reino. E ele está dizendo terremoto em vários lugares. Isso vai acontecer. E aí os seus discípulos perguntam, mas isso é os sinais? Jesus está dizendo, sim, esses são os sinais. Jesus está afirmando que esses são... Quando vocês ouvirem... Jesus estava dizendo isso. E olha que Jesus disse de maneira a nos alertar. Então o que nós estamos vendo aqui, irmãos, nessa noite, Jesus está dizendo, ó, vocês precisam discernir. Vocês precisam estar despertados. Vocês não podem estar dormindo no ponto. Vocês não podem estar alienados, crentes alienados. Vocês têm que estar alerta com a Bíblia na mão e com o jornal no outro e olhando, discernir aquilo que é histórico, aquilo que já passou, aquilo que está predito historicamente na Bíblia, está predito. E daquilo que vai acontecer, portanto, daquilo que é histórico e daquilo que é escatologia ou escatológico, ou seja, o estudo do fim dos tempos. É olhar para a Bíblia. Aliás, o único povo que tem condições de ver o fim, não é prever não, é olhar, são as profecias de Daniel, as profecias de Daniel, é olhar o que disse João lá em Apocalipse, nós já podemos saber exatamente como o mundo vai acabar, nós já sabemos, não é uma questão aqui, irmãos, de profetizar o futuro. Não, é olhar o que a Bíblia diz. Nós sabemos que vai haver um falso profeta. Nós sabemos que haverá um anticristo. Nós sabemos que haverá ali pessoas nos perseguindo. E nós sabemos como o diabo e seus anjos serão lançados no inferno. Nós já sabemos, está aqui escrito. Não é uma questão de adivinhação, não é uma questão que eu acho ou deixo de achar. É só olhar. Então Jesus está alertando nós nessa noite. Mateus capítulo 24. Os discípulos tinham essa dúvida. Quem sabe você também tem essa dúvida. Diz-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, para que não haja ali, quem sabe, um profeta ou um falso profeta dizendo coisas que não vai acontecer. Tudo o que vai acontecer está na Bíblia. Ponto. Nada do que vai acontecer está fora da Bíblia. Jesus diz, cuidado para que eles não te enganem, pois muitos virão em meu nome, muitos falsos pregadores, muitos pregadores do caos, virão em nome de Jesus. E virão dizendo, senhores, eu estou vindo em nome de Jesus. Está na Bíblia? Não. Então não é verdade. Dizendo, eu sou o Cristo.
Eu sou aquele que vai salvar. Hoje nós já estamos vendo um monte de homens dizendo: eu sou apóstolo de Jesus. Como? Nós estamos vendo homens se levantando, homens colocando kippah, colocando talit, praticamente transformando a igreja de Cristo numa igreja judaica. E nós estamos vendo gente transformando a igreja de Cristo no Brasil numa igreja judaizante. Eu estou vendo pastores, só está faltando agora fazer sacrifício de animais. Já está acontecendo, está debaixo dos nossos olhos. Até quando nós não vamos perceber isso? Nós já temos apóstolos. Daqui a pouquinho vai vir gente dizendo: eu sou o Cristo. Embora, abre um parêntese nisso. Na minha terra natal, em Curitiba, tem um homem que se veste supostamente como o Cristo e ele se intitula Henri Cristo. E ele tem, na época que eu morava em Curitiba, ele tinha uma propriedade com um muro bem alto, com cerca elétrica, com concertina, aquele arame de guerra, e uma placa dizendo: Reino Provisório de Deus. Sim. Cuidado, para ninguém os engane. Como é que nós vamos cuidar para que ninguém nos engane? Olhando para a palavra de Deus, estando em contato com Ele, como os discípulos fizeram. Os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, me mostre. Assim nós nessa noite vamos orar e dizer: Senhor, me mostre, Senhor. Porque nós já estamos vendo guerra ao vivo. Nós estamos vendo guerra, nós estamos vendo os países, nós estamos vendo ali os grandes blocos, os grandes conglomerados, os grandes poderosos que detêm as bombas atômicas. Nós estamos vendo as pessoas, ou melhor, essas nações já se posicionando. Nós estamos vendo um aumento nas bolsas dos valores, a inquietude dos corações. Mas Jesus disse: não tenham medo, porque é necessário que isso aconteça. Isso é só o começo das dores. Fique tranquilo, crente. Fique tranquilo. Ainda que aconteça tudo isso que está acontecendo, é só o princípio das dores. No ano de 539, irmãos, antes de Cristo. 539 antes de Cristo. O grande rei da Pérsia, 539, o grande rei da Pérsia, Ciro, ele libertou um povo que estava cativo lá dos babilônicos. Ali também se cumpria uma promessa de Deus. Deus alertando o seu povo através dos seus profetas: endireite seu caminho, porque senão os babilônicos vêm. Jeremias pregou uma vida toda. Isaías pregou uma vida toda. Mas aquele povo não obedeceu e de fato os babilônicos vieram, Nabucodonosor veio e tomou eles cativos. Passou-se o tempo e de novo a profecia da palavra de Deus se cumpriu. E aí em 539 a.C. veio Ciro, o rei da Pérsia, e libertou, conquistou os babilônicos e libertou o povo. Ali o povo então volta, através de Esdras, através de Neemias, reconstrói o templo. O Império da Pérsia durou cerca de 220 anos. 220 anos. Israel não teve problema com o povo. Israel teve, de certa forma, a proteção dos persas e dos medos. Durante esse tempo houve paz. Um pouco mais adiante, no ano de 331, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, então conduziu o seu exército macedônico em uma série de batalhas e ela derrota então o governo ou o império da Pérsia. A história vai andando. Alexandre governou durante 13 anos e ele então derruba os persas. Derruba. E agora inicia um novo império. O império de Alexandre, aliás, o pessoal chama Alexandre o Grande porque ele conquistou todos os grandes impérios da época conhecido.
Ele viveu pouco tempo. Ele morreu com 32 anos. E a partir da sua morte, os seus generais, os seus 5 generais, fizeram a divisão. Reinos resultantes dessa divisão foram estabelecidos. O reino da Macedônia controlava então a Grécia e a região da Macedônia. O reino da Síria incluía então a Ásia Menor, a Mesopotâmia e a própria Síria. O reino do Egito englobava então o próprio Egito, a Palestina e algumas regiões da Arábia. Portanto, Israel pertencia ao reino do Egito. Por isso que Jesus, em Mateus 24, ele diz: reino contra reino, nação contra nação. Então, tudo isso fazia parte do plano de Deus. O que eu quero dizer é que os governos, os impérios, eles vêm, dominam, mas passam. Vem um outro, vem, domina, conquista e passa. Vem outros e passa. Mas a palavra de Deus, essa não passa, essa permanece para sempre. O que tudo isso, irmãos, está nos ensinando espiritualmente? O que é que nós podemos tirar de proveito dessas histórias? Como seguidores de Jesus, nós precisamos então avaliar essas informações, olhando para a Bíblia, olhando para os noticiários, para não sermos enganados. A mídia ela tem essa questão. Ainda mais hoje com as inteligências artificiais, você não sabe mais o que é verdade, né? Então, olha para a palavra de Deus e olha para o que a mídia está dizendo. Não tenha medo. Nós precisamos avaliar, então, aquilo que nós estamos observando com sabedoria. Com sabedoria. Orar, irmãos, pela paz de Israel. É o que manda, inclusive, o Salmo 122, verso 6. Ore pela paz de Israel. Ore. Tudo isso está acontecendo para que a palavra de Deus se cumpra. Tudo isso está acontecendo porque as próprias profecias, elas precisam, irmãos. O que eu quero dizer essa noite para você é: não fique triste, crente. Não fique triste. Alegre-se. Mas, pastor, eu estou vendo guerra, morte, sofrimento. Alegre-se. Por quê? Porque Deus está cumprindo. Nós estamos nos aproximando do fim. Significa que logo, logo a igreja do Senhor será arrebatada. Logo, logo, irmãos, estaremos com Cristo. Amém? Eu sei, eu não posso ouvir seu amém daí onde você está. Mas o meu coração ferve de alegria. Não é para ter medo. É para ficar alegre. Porque as coisas que Deus prometeu, Ele está fazendo. Nós devemos, irmãos, viver. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo aonde nós precisamos, irmãos, ter essa convicção de que aquilo que Deus falou, Ele está fazendo. Viver com a esperança firme no plano soberano de Deus, em meio à dor, em meio à violência, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as guerras, todas as invasões, todos os impérios que se levantaram. Vocês olham Nabucodonosor, Deus chama ele de meu servo, meu pastor, Nabucodonosor, que massacrou o povo de Deus. Sim, e Deus diz ele: Nabucodonosor é meu servo, ele me obedece, porque é meus planos que isso aconteça. Não se entristeça com tudo o que está acontecendo. Uma coisa que nós temos que fazer, queridos irmãos, é entendendo que o fim está próximo. Nós temos que, então, como eu disse no início, intensificar as nossas pregações, as nossas ministrações, as nossas orações, a nossa santificação. Nós temos que entender que as coisas estão acontecendo. Então, aquele teu parente, aquele teu pai, mãe, filhos, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, corra, ore, intensifique as suas orações para que essa pessoa possa ter o privilégio de também ser incluído nessa família. Todas as profecias, irmãos, todas as profecias estão se cumprindo. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer a aplicação dizendo que nós devemos perceber, então, os sinais sem alarmismo. Devemos observar isso sem alarmismo, mas com alegria, com temor da parte de Deus. Mateus 24 chama a cada um de nós a ter um alerta sem pânico. Não precisa ter medo. Jesus diz: não tenha medo. É eu que estou no controle. Isso está acontecendo porque é eu que programei para que acontecesse. Segundo, irmãos, nós temos que entender o papel histórico da Pérsia. Ela surge com esse propósito. Hoje ela está em guerra, mas ela já ajudou o povo de Israel
E lá na frente, Deus tem planos para ela também. Nós precisamos viver, irmãos, de fato, com uma esperança ativa no Senhor Jesus. Quero reforçar mais uma vez, quero enfatizar, quase já sendo chato, não tenha medo. Isaías capítulo 42, verso 13. E 41 também vai dizer isso. O Senhor está conosco. É Ele que segura a nossa mão. Não tenha medo. O Senhor está segurando a nossa mão. É Ele que nos dá vitória. As coisas estão acontecendo para que a glória do Senhor se manifeste. Nós, a igreja de Cristo, precisamos estar antenados, sem alarmismo, sem medo, glorificando o Senhor. Quando nós olhamos essas guerras, tudo isso que está acontecendo, os tremores, tudo isso que está acontecendo, tudo isso é profecia, palavra de Deus sendo cumprida. Isso deve alegrar o nosso coração, não pelas desgraças, não pelas mortes, não pelo sofrimento, não pela dor, mas nós devemos nos alegrar, porque a palavra de Deus está sendo cumprida e nós somos parte desse povo. Vamos fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Acompanhe os noticiários com a Bíblia aberta. Cuidado para que ninguém vos engane. Vai acontecer muita coisa? Vai. Qual é a nossa posição? De joelho, glorificando o Senhor. Dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha família. Me ajude, Senhor, a alcançar, a levar o Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem, porque o fim está próximo. O início das dores já está batendo aí. Pastor, o senhor consegue então bater o martelo? O senhor consegue nessa noite afirmar que o início das dores chegou? Só se eu não ler a Bíblia. Porque quando eu olho a Bíblia eu digo, sim, nós estamos às portas do início das dores. Que mais está faltando? Pai contra filho? Já tem. Homicídios? O amor de muitos esfriando? Já tem. A barbárie? A inversão ideológica? Já tem. Perseguição dos crentes? Já tem. Que mais está faltando? Eu quero crer, irmãos, que nós estamos vivendo esse momento escatológico. Nós estamos vivendo algo que está sendo predito e está acontecendo. Sem pânico, sem histeria, mas na presença do Senhor. Se você que está me ouvindo, quem sabe está afastado da palavra do Senhor, você que já fez parte de uma igreja, você que já se alegrou na presença do Senhor, está aí perdido, está aí, quem sabe, desmotivado, afastado, volte, reconcilie com o Senhor. Peça perdão, diga, Senhor, eu quero fazer parte dessa família. Eu quero também olhar esses princípios das dores sem estar com medo. Porque aqueles que não estão com Deus, a esses eu digo, temam, porque tudo que está escrito aqui vai acontecer. Volte para o Senhor, reconcilie com o Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que está meio desanimado com as coisas de Deus, ore a Deus, diga, Senhor, reanime, me dê visão, me dê entendimento, me permita ter visão daquilo que está acontecendo no mundo. E você vai se alegrar com Deus. Deus vai se alegrar com você. Faça nesse momento uma oração de reconciliação, de conserto na vida. Amém? Vamos orar? Abaixa sua cabeça, nós vamos orar. Deus, tudo isso está acontecendo para que a sua palavra de Deus se cumpra, Deus. Aqueles discípulos, olhando aquele templo tão bonito, quiseram mostrar ao Senhor, dizendo, olha o poder dos homens, olha que construção bonita. E o Senhor disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu estou avisando vocês, cuidado para que ninguém engane. Cuidado, vocês vão ouvir falsos profetas, vocês vão ouvir falsos cristos. O Senhor disse que nós iríamos ver guerras e rumores de guerras, mas o Senhor disse, não tenha medo. É necessário que tudo isso aconteça, mas isso ainda não é o fim. Portanto, o Senhor está dando uma oportunidade para aqueles que ainda estão afastados do Senhor. O Senhor, nessa noite, está abrindo uma oportunidade para aqueles que estão afastados, aqueles que estão pecando, aqueles que estão brincando com a palavra de Deus. O Senhor está dizendo, ainda não é o fim, dá tempo, volte, se conserte. Assim como João Batista, à beira do Rio Jordão, dizia, raça de víboras, quem vos ensinou? Quem disse para vocês que vocês vão fugir da ira do Senhor? Produzam frutos de arrependimentos.
Assim, nessa noite eu estou clamando ao Senhor. Para você que está vivendo a vida afastada de Deus, você que está brincando com as coisas de Deus, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na presença do Senhor, um pé na presença de outros deuses. Não há como servir a dois senhores. Arrependa-se, conserte sua vida, volte para a casa do Senhor, volte aos pés do Senhor, para que você possa desfrutar do cumprimento das profecias sem medo. Ah, Senhor, aonde logo, logo as coisas vão acontecer. O Senhor disse, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria prometido a vocês. Eu vou preparar lugar. E quando tiver preparado lugar, eu voltarei outra vez. E levarei vocês para comigo. E aonde quer que eu esteja, vocês também estarão. Glória a Deus. É nesse lugar que eu quero estar com o Senhor. Tudo aqui vai ser consumado. Tudo aqui vai ser passado, Senhor. Mas a sua promessa dura para sempre. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a cada família representada, a cada um que está nos assistindo ao vivo e aqueles que ainda vão assistir. Que essa palavra entre no coração e que transforme cada um de nós e que traga esperança para a sua igreja. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos. Você está com medo? Você está contente? Você consegue saber onde é que você está olhando os noticiários? Quem sabe depois que você assistir esse culto, assim que eu encerrar, daqui a pouquinho, você vai mudar de canal, vai lá, quem sabe na CNN, não sei qual é a emissora aqui, e você vai ver que a guerra está continuando, e você vai dizer, glória a Deus, porque o Senhor está cumprindo a sua palavra, o Senhor é poderoso, é Ele que está no controle, não há império, não há reino que Ele não destrua e que Ele não comande. Esse é o nosso Senhor, o Senhor que nós servimos. Não tenha medo, fique alegre, porque Deus está cumprindo a sua obra, aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos nos encontrar quarta-feira com o culto normal, 19h30. Você que está nos assistindo, você é nosso convidado. Venha para a igreja, vamos orar junto, vamos nos alegrar junto. Amém? Deus abençoe a você, a toda a sua família. Se você estiver regressando, quem sabe aí do interior, venha com Deus, venha em segurança, seja prudente na estrada, venha de volta para sua casa, venha para a casa do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até quarta.